No Mineirão, o Cruzeiro apresenta um futebol horripilante e se complica na Sul-Americana. Já pela Libertadores, no Newton Santos, o Botafogo consegue superar a Catimba Uruguaia e passa o carro no Peñarol e já está classificado para a final da Libertadores. Bem, meus queridos, noite agitada pelas competições internacionais aqui da América do Sul, então vamos começar pela Copa Sul-Americana. Cruzeiro e Lanús se enfrentavam pelo primeiro jogo, das semifinais, num geral, da Copa Sul-Americana. Um Cruzeiro que vem num momento de muita instabilidade com o Fernando Diniz, não venceu desde que o treinador ele chegou, desde a demissão do Fernando Seabra e a chegada do Diniz, e vinha para essa partida aqui contra o Lanús para buscar essa primeira vitória e também para tentar chegar numa final continental e conquistar um título que é muito pesado para o Cruzeiro, não por conta da história do Cruzeiro em si, mas por conta de toda a história de reconstrução que vem traçando. Então conquistar uma Sul-Americana é basicamente bater o martelo e dizer que o Cruzeiro voltou, então essa competição tem um peso gigantesco. Já do outro lado você tem um Lanús, que é um adversário que tem um ou dois jogadores de qualidade, mas no geral é um elenco extremamente fraco, só que vem fazendo uma boa Sul-Americana. E ontem aprontou novamente nessa competição. E bem, com toda essa introdução já feita, vamos para as escalações. Do lado do Cruzeiro, o time de Fernando Diniz veio ao campo com Cássio no gol, William na lateral direita, João Marcelo e Villalba no miolo da zaga e Marlon na lateral esquerda. Uma dupla de volantes com Wallace e Matheus Henrique e Matheus Pereira como um verdadeiro camisa 10. Ponta esquerda, Barreal, ponta direita, Gabriel Veron e no ataque Caio Jorge. Já do lado da equipe argentina, o Lanús veio a campo com Lozada, Cáceres na lateral direita, Izquierdos e Pérez no miolo da zaga e Julio Soler na lateral esquerda. Biafori e Boggio como volantes, com Marcelino Moreno jogando como meio-campista. Esse aqui é um jogador que já tem um pouquinho mais de conhecimento por parte do brasileiro, Ele foi rebaixado ano passado com o Coritiba, Jogou poucas partidas, porém estava no elenco do Coxa. É um jogador que ontem foi muito bem na partida, mas eu vou dissertar um pouquinho mais sobre isso. Ponta esquerda, Carreira, que inclusive fez o gol. Ponta direita, Cabreira. E no ataque, Walter Bou, que também era o outro, vamos colocar assim, distante técnico desse Lanús. E bem, meus queridos, logo no início da partida, a gente percebeu um Cruzeiro que tinha mais essa posse de bola, tentava propor o jogo, só que tava num ritmo muito lento. Parecia que o Cruzeiro, cara, entrou para jogar mais um jogo comum de temporada, não percebeu o peso que é um jogo de semifinal de Sul-Americana. Tava muito lento na partida, parecia que não tinha passado, por exemplo, a terceira marcha, ainda tava na segunda, realmente confortável, vamos colocar assim, muito à vontade no jogo, e tinha essa posse de bola, só que não fazia muitas coisas com ela, não conseguia chegar ao ataque de forma incisiva, sem criar boas chances nesse início. E o Lanús, cara, é um time que visivelmente foi pro Mineirão para tentar voltar pra Argentina sem a derrota. Um empate estava de excelente tamanho e uma vitória seria ganhar na loteria. Então esse início de partida é muito marcado por isso. Um jogo mais travado, sem lá muitas grandes chances. Eu diria que basicamente o primeiro tempo inteiro foi esse mesmo cenário. Um Cruzeiro que continuava tendo essa posse de bola, o Lanús que estava completamente confortável no placar e inclusive chegou a abrir o placar, Em uma cobrança de falta, que a bola acabou sobrando, fez a finalização e saiu o gol, porém o jogador estava impedido, O Marcelino Moreno mesmo, Então muito bem impedido esse gol que o Lanús fez. Porém, era um time que visivelmente estava tranquilo com esse resultado e estava se defendendo, marcando em bloco médio, conseguindo fechar muito bem os espaços do Cruzeiro. E o time mineiro, cara, com um verdadeiro cemitério de ideias lá na frente. Na zaga, uma hora ou outra ainda dava uma pichotada, com uma marcação do Lanús que eventualmente sumiu um pouquinho mais. E no ataque, completamente sem ideias, não conseguia fazer essa bola chegar dentro da área realmente para criar uma grande chance de gol. Finalizava muito em, por exemplo, cabeceios após cruzamentos, só que não levava lá grande perigo, e em chutes de fora da área que também passavam longe. E o primeiro tempo ele termina com esse contexto. Um jogo ruim, essa é a grande realidade. O primeiro tempo sem grandes chances. Um Cruzeiro nada propositivo, praticando futebol horrendo até então, e que não sentiu o peso da partida. Tava jogando com um ritmo muito baixo mesmo. E o Lanús, como eu disse, e repeti aqui, essa vai ser a terceira vez, cara, completamente tranquilo com o resultado. Queria um empate. Porém, para a volta do segundo tempo, o cenário ele muda um pouquinho. O Fernando Diniz mexe na equipe, coloca Matheus Vital e começa a ir mais para o ataque. O Cruzeiro melhora nesses 15 minutos iniciais do segundo tempo e consegue chegar ao seu gol. Em cobrança de falta, do Matheus Pereira, ele joga essa bola na área, a bola acaba pingando e sobrando para Matheus Vital, que finaliza com força. O goleiro acaba dando um rebote, que não se pode dar esse rebote, O goleiro do Lanús realmente é um nível bem baixinho. Mas a bola acabou sobrando nos pés de Caio Jorge, no meio da pequena área, que foi lá, só empurrou a bola pro fundo do gol, 1-0 Cruzeiro. E cara, após o gol, o Cruzeiro ele até que deu uma mini animada, parecia que ia começar a jogar bola, e aí a gente tem um ato de burrice inimaginável.
Acabou que eu não falei na introdução, porém esse jogo aqui já tinha sido atrasado em 10 minutos por conta da festa, né, de pré-jogo que o Cruzeiro, que a torcida do Cruzeiro no caso, fez os sinalizadores e os caramba, e acabou que subiu uma fumaça muito grande e o jogo ficou paralisado por 10 minutos. E aí quando o Cruzeiro faz o gol, quando o Cruzeiro parece que talvez melhore na partida, voltou bem pro segundo tempo, conseguiu achar esse gol em bola parada, mas também tinha mostrado uma grande evolução em comparação ao futebol que apresentou no primeiro tempo. Parecia que ia andar. E aí o que acontece? A torcida do Cruzeiro, num ato de imbecilidade, de burrice gigantesca, acende sinalizadores. Gera mais fumaça. E aí o jogo ele fica parado por mais, no mínimo, 5 a 10 minutos. E quando volta, né, dessa paralisação, o que aconteceu? O Cruzeiro perdeu o ímpeto, o Cruzeiro esfriou. E do lado do Lanús é um time que virou a chavinha. Começou a jogar bola, começou a achar espaço numa defesa do Cruzeiro que estava muito mal na partida. E, cara, começou a criar diversas chances com o Marcelino Moreno, principalmente, né? Foi o grande nome da partida. E foi lá e achou seu empate em lance também de bola parada. Escanteio cobrado pelo Marcelino Moreno na cabeça do Carreira, que cabeceou no contrapé do Cássio. Um cabeceio que, na minha opinião, não é falha do Cássio, é um cabeceio muito complicado realmente, né? E o Lanús ele empata a partida. E o que acontece depois desse gol de empate? O Lanús continua em cima, criando as melhores chances. Finalmente saiu para jogo. E o Lanús ter virado essa partida não seria nenhum absurdo. O Lanús jogou melhor que o Cruzeiro nesses, 20, 30 minutos que ele se propôs a jogar realmente no segundo tempo. E assim, isso liga um sinal de alerta muito grande pro Cruzeiro que eu vou comentar daqui a pouco. Mas o jogo, ele termina com esse cenário. Um Cruzeiro que fez um jogo verdadeiramente horripilante, que achou o seu gol em lance de bola parada, porém se virou na partida por conta de uma imbecilidade gigantesca do seu torcedor, que foi um verdadeiro 12º jogador pro Lanús, porque atrapalhou o Cruzeiro no seu melhor momento. Já do lado da equipe argentina, é um time que foi pro Mineirão realmente para não perder, sair com empate, que estava extremamente no lucro, eles estavam extremamente satisfeitos, e o Lanús ele passou essa postura durante o jogo inteiro. Porém que quando se propôs a jogar, foi melhor que o Cruzeiro em todos os sentidos. Defesa, meio campo, ataque. Não virou o jogo por falta de azar, vamos colocar assim, e também falta de qualidade. Porque como eu disse no vídeo de previsões que eu fiz, é um time muito abaixo que tem duas reservas técnicas, vamos colocar assim, o Marcelino Moreno e o Walter Bol. Mas que se tivesse um pouquinho mais de refino técnico, teria metido 2 ou 3 pro Cruzeiro, tá? O Lanús criou chances para isso. E bem, agora falando do futuro do Cruzeiro. Cara, eu disse aqui no vídeo que eu falei da contratação do Fernando Diniz e da demissão do Seabra. Eu fui muito xingado nos comentários. Times que contratam Fernando Diniz passam por oscilação. Isso é fato e isso sempre aconteceu em todos os trabalhos do Diniz. O que tá acontecendo com o Cruzeiro? Oscilação, meu Deus do céu, quem diria? 5 jogos sem vitória. O Diniz não venceu até agora no comando do Cruzeiro. Isso daqui é normal. Você foi de uma ruptura de um time que jogava no bloco mais baixo de defesa e saiu em contra-ataque rápido, para um time que vai querer propor jogo. Você realmente achou, torcedor cruzeirense, que apoiou a demissão do Seabra, que isso aqui daria certo? Você realmente achou que basicamente demolir toda a estrutura que você construiu durante os 10 meses do ano para começar a reaprender a jogar bola em outubro daria certo? Pelo jeito o presidente, né, o Pedrinho BH do Cruzeiro, achou uma boa ideia. Não teve paciência para esperar a virada do ano e o Diniz ter uma pré-temporada para implantar seu estilo de jogo. Não. Decidiu dar um all-in agora. E o Cruzeiro, que estava com uma temporada tranquila e sólida, embora não encantasse, agora pode muito bem ficar fora da Libertadores 2025. Por quê? Porque decidiu mudar seu técnico numa fase decisiva, na fase do afunilamento da temporada. Cara, como eu disse durante a análise, a defesa do Cruzeiro é muito mal postada, deixou diversos espaços pro Lanús, que como eu disse, só não fez o segundo, terceiro gol, porque é muito ruim tecnicamente. O meio de campo que talvez seja a melhor parte dessa equipe, mas conta com o Matheus Pereira pouquíssimo inspirado, jogou muito mal o Matheus Pereira, muito fora da qualidade que ele já mostrou nesse ano. E um ataque, muito ruim, sem muitas ideias, não conseguindo realmente criar boas jogadas individuais. Um time do Cruzeiro que está passando por essa transição, e essa oscilação é normal. Porém, o momento que foi escolhido para fazer essa transição é extremamente burro e inadequado. E agora, o Cruzeiro está colhendo os frutos. Eu acho que complicou bastante, porque esse Lanús, quando quis jogar, foi melhor que o Cruzeiro, como eu disse, e foi melhor na partida, eu até colocaria isso, embora tenha feito um jogo mais defensivo. E você decidir na Argentina, jogando essa bolinha murchíssima que o Cruzeiro está jogando, eu acho que complicou de vez a classificação. O que, pra mim, é uma zebra gigantesca. Porque, como eu disse, pelo investimento que o Cruzeiro fez, não pode ser eliminado por esse Lanús que é fraquíssimo individualmente. Porém,
por conta de todo o contexto criado pelo seu administrador, pelo seu presidente, essa eliminação não é nenhum absurdo. Porque o Lanús é um time ruim, mas que é muito bem postado. Todos os sinais estavam aí. Decidiu não seguir, agora vai colher os frutos. E o Cruzeiro tá colhendo. Agora eu acho que essa classificação tá muito prejudicada. E eu acho que o favoritismo inverte. O Cruzeiro classificar agora, pra mim seria uma surpresa. E agora pro espetáculo da noite, a destruição de um pentacampeão de Libertadores. O Botafogo colocou o Peñarol no Newton Santos e esmigalhou, destruiu, acabou com a eliminatória. E tá na final da Libertadores. Acho que ninguém tem uma grande dúvida disso. Bem, o contexto que o Botafogo chegava nessa partida era um contexto mais pressionado, de um time que não conseguiu furar uma retranca do Criciúma, muito bem postada pelo Campeonato Brasileiro, e viu o Palmeiras encostar. E esse cenário, né, de nervosismo por conta dessa dificuldade do Botafogo de furar retrancas entre aspas, porque o que o Peñarol fez ontem não é uma retranca, eu ainda vou comentar sobre isso, influenciou bastante, principalmente o primeiro tempo do Botafogo, mas eu ainda vou chegar nisso. Já do lado do Peñarol é um time que vinha muito motivado, porque conseguiu eliminar o Flamengo, né, um Flamengo do Tite que jogava uma bolinha paupérrima, muito ruim, só que ia tentar, né, repetir a estratégia que usou contra o Rubro Negro para eliminar agora o Alvinegro. E, bem, sem mais delongas, né, com essa introdução feita, vamos para as escalações. O Botafogo, cara, não poupou rigorosamente ninguém. Força total na Libertadores está correto. Goleiro John, lateral direita Vitinho, que fez um primeiro tempo modorrento, mas acabou que se recuperou no segundo. Muita calma, é um jogador com qualidade, mas pelo amor de Deus, hein? Dupla de zaga com Bastos e Barbosa e lateral esquerda feita por Alex Telles. Volância, Gregory e Marlon Freitas com o Savarino, mas como um meia criativo, realmente um meia camisa 10. Ponta esquerda, Thiago Almada, ponta direita, Luiz Henrique e no ataque, Igor Jesus. Já do lado da equipe uruguaia, a gente tinha o Aguirre no gol, Milans na lateral direita, Mendes e Rodrigues no miolo da zaga e Maximiliano Oliveira na lateral esquerda. Pérez e Garcia fazendo a volância, com o Léo Fernandes, que é a principal reserva técnica do Peñarol, na função de camisa 10. Baez na ponta esquerda, Darias na ponta direita e Maximiliano Silveira no ataque. E bem, meus queridos, o que comentar desse primeiro tempo? Um primeiro tempo, cara, ruim. Não teve jogo. 18 minutos de bola rolando. Um verdadeiro show de catimba e cera pelo lado do Peñarol. Um time que, tecnicamente, é extremamente abaixo desse Botafogo e que vai usar isso aqui como arma. E, somado a isso, uma arbitragem conivente e ridícula do árbitro dessa partida, que no final do primeiro tempo deu inacreditáveis 4 minutos de acréscimo. Vocês estão entendendo que de bola rolando a gente teve 18 minutos? Menos da metade do primeiro tempo de bola rolando, e esse sujeito, que era o árbitro da partida, deu 4 minutos de acréscimo. Eu venho falando em alguns vídeos aqui que eu não posso reclamar muito de cera, porque todo mundo faz no cenário sul-americano. Só que isso daqui é diferente que a cera que o goleiro faz. Isso aqui é um antijogo gigantesco, cara. Um antijogo desgraçado, inacreditável. Eu não torço pro Botafogo e eu fiquei indignado com esse sujeito, com a postura do Peñarol. É revoltante, irmão. Menos de 20 minutos de bola rolando. E isso aí, somado com o Botafogo extremamente nervoso, porque por aquele fator realmente de dificuldade de furar defesas, o peso de uma semifinal de Libertadores, ainda mais para esse elenco, para a instituição Botafogo. E com jogadores que estavam realmente ainda muito nervosos, não conseguindo fazer um bom jogo, dificultou para esse primeiro tempo ter realmente jogo de bola. Porém, a principal notícia, né, a principal boa notícia que a gente pode tirar desse primeiro tempo é que o Botafogo ele foi gradualmente melhorando. Você tinha sujeitos aqui, como por exemplo o Almada, do Savarino, do Gregory, Igor Jesus, que não estavam muito acordados na partida, não estavam indo bem nesse primeiro tempo. Porém, gradualmente puxados também por uma boa atuação do Luiz Henrique, que foi bem tanto no primeiro quanto no segundo tempo, o elenco do Botafogo foi melhorando na partida. Foi começando a criar chances, foi melhorando o futebol jogado, foi começando a superar essa retranca do Peñarol. Porém, no primeiro tempo não conseguiu fazer o gol. Isso daqui era uma herança que no segundo tempo ficou evidente que foi muito positiva. Porém, o primeiro tempo, cara, não teve bola. Eu não tenho o que comentar do primeiro tempo, além desse nervosismo do Botafogo que foi gradualmente parando e o time alvinegro foi gradualmente melhorando na partida. Pelo primeiro tempo, é isso. Postura nojenta do Peñarol. É isso que eu tenho basicamente para comentar sobre o primeiro tempo. Porém, no segundo tempo, os deuses do futebol, eles meio que olharam pro Newton Santos e falou, tá bom, vamos fazer justiça. E pro segundo tempo, o Botafogo volta a milhão. Aqueles jogadores que estavam nervosos, estavam performando abaixo do esperado, pararam de jogar essa bolinha minúscula e começaram a jogar bola. 5 minutos depois da volta do intervalo, Luiz Henrique faz uma jogada pela ponta direita, cara, acha um passe sensacional pro Savarino, que toca na saída da Aguirre. 1 a 0, tá?
Logo no lance praticamente seguinte, em cruzamento de escanteio cobrado pelo Savarino. Fica ali um bate-rebate desgraçado na área, a bola sobra pro Barbosa, faz o 2-0. Logo na sequência, jogadaça pela lateral direita do Vitinho, que faz uma partida tenebrosa, errou tudo no primeiro tempo, como eu disse nas escalações, né? Porém que fez essa boa jogada pela direita, encontrou o Savarino no meio da área, que finalizou para fazer o 3-0. Savarino encontrou uma bola maravilhosa pro Luiz Henrique na ponta esquerda, e o atacante, que foi excelente na partida do primeiro até o último minuto, deu uma cavadinha nojenta, um golaço do Luiz Henrique para fazer o 4-0. E mais no finalzinho da partida, né, você tem uma finalização ali do Tiquinho Soares no Aguirre, o Aguirre acaba dando aquele rebote e o Igor Jesus vem de cabeça para fazer o 5-0. 3 gols relâmpago, 3 gols em 9 minutos. E depois um golaço do Luiz Henrique e um gol do Igor Jesus que representa o quão morto o Peñarol estava. A justiça foi feita. O nojento Peñarol, que praticou esse antijogo desgraçado no primeiro tempo, foi devidamente punido. O Aguirre, que estava rindo por conta da cera, daqueles pulinhos intermináveis, que ele ficava 10 minutos com a bola deitado no chão, quando estava rindo no primeiro tempo, estava tudo bonitinho, né? Agora, tomou um frango no gol do Savarino e ainda deixou aquele gol do Igor Jesus com um goleiro bom, não toma. O Peñarol foi devidamente massacrado pelo Botafogo. Foi devidamente humilhado. E pro futebol é muito bom que isso aconteça. Porque o que foi feito de antijogo, o que foi um primeiro tempo nojento por parte do Peñarol, buscando briga a todo momento, fazendo essa catimba, com os jogadores do Botafogo até certo momento caindo, só que depois blindaram esse psicológico. Cara, é brincadeira o que foi feito nesse primeiro tempo. Esse segundo tempo avassalador, de verdadeira destruição do Peñarol, é completamente justíssimo pela diferença técnica que nós temos entre as duas equipes. O Botafogo deu um show de bola no segundo tempo. Só não fez mais porque em algumas chances realmente desperdiçou alguns bons chutes e o Aguirre também pegou 2 chutaços do Luiz Henrique que muito provavelmente iriam no ângulo. O Botafogo, ele tá na final da Libertadores. Alguém tem alguma dúvida que o Botafogo não vai levar uma virada de 6 gols do Peñarol? Assim, se você quiser pegar sei lá, um Bolsa Família, pegar todas as suas economias, vender sua casa e pegar o dinheiro e apostar que o Botafogo chega na final da Libertadores, você pode muito bem fazer isso. É impossível esse elenco fraco, esse elenco paupérrimo, horroroso do Peñarol fazer 6 gols nesse Botafogo. Impossível. Eu não tô falando isso aqui nem pra zicar. Cara, é a pura análise. O primeiro tempo do Peñarol prova como eles não conseguem competir nem o mínimo. Não conseguem nem fazer um bom jogo defensivo. Sabe aquilo que eu falei sobre o Lanús fazer uma boa retranca, uma boa partida defensiva contra o Cruzeiro, né, marcando bem, fechando os espaços do time mineiro? O Peñarol não soube fazer isso aqui. O que o Peñarol fez ontem não é retranca, não é jogo defensivo. É catimba, é jogo nojento, jogo desleal, jogo covarde. É isso que o Peñarol fez ontem. E é isso que as outras equipes da América do Sul, principalmente as que não são da Argentina, têm para oferecer hoje quando enfrentam equipes brasileiras. Porque o nível é gigantesco, o nível é um Monte Everest de diferença. Não tem como competir. E o Botafogo chega merecidamente na final da Libertadores. Cara, eu já posso cravar isso aqui, não tenho o menor medo desse cenário mudar. Na outra semifinal, você ainda tem o River Plate, que ainda tem um mínimo elenco que talvez, em um cenário, em 1 milhão, consiga virar pra cima do Galo. Porém, aqui é impossível. O Botafogo ele chega nessa final sendo o melhor futebol da Libertadores, tendo um futebol, um roteiro de time campeão, passando desde a pré-Libertadores até eliminar tricampeões como foram Palmeiras e São Paulo nos devidos cenários. E agora goleou, não sofreu, porque não tinha que sofrer, porque a diferença entre os elencos é gigantesca, a diferença de qualidade é enorme. E uma goleada que tem um peso até que especial por conta da barbaridade, da putaria, essa é a palavra, que foi feita por torcedores uruguaios do Peñarol ontem no Rio de Janeiro. Que vem pro Brasil e acha que aqui é terra sem lei, que acha que aqui é brincadeira, que acha que pode quebrar bar, que acha que pode fazer bagunça em Copacabana, desrespeitar brasileiro. Não é só o Uruguai que faz isso. O argentino fez, por exemplo, ano passado na final da Libertadores. E os brasileiros darem esse show, darem uma verdadeira porrada neles dentro de campo, que é onde você tem que realmente ter o espetáculo, é muito bonito. Porque esses... Cara... Eu queria poder falar outras palavras aqui, né? Mas eu não quero diminuir o nível do vídeo. Mas é muito bom ver esses vagabundos, pra falar o mínimo, se ferrarem. Olha o que foi o pré-jogo. Olha a soberba que o Peñarol chegou, mostrando o petzinho de 5 vezes campeão. E aí no final da partida, toma 1 gol na goela para cada título de Libertadores.
E ainda tem a pachorra, né, de postar a artezinha de final do jogo, né, depois de ser humilhado, completamente trucidado, uma das piores derrotas talvez da história do Peñarol, o time pentacampeão de Libertadores, tomar 5 numa semifinal, é um tanto quanto relevante, ainda mais de um time que, segundo eles, é extremamente inferior, muito menor, porque não tem Liberta. Esse é o cenário do futebol sul-americano atualmente. Brasileiros que podem até não ter história, como era o caso do Fluminense, talvez, no ano passado, e o Botafogo esse ano, que não tem, vamos colocar assim, casca na Libertadores, chegando e humilhando times tradicionais, humilhando devidamente, e também cobrando pela vagabundagem de alguns de seus torcedores, que cometem crimes, e muitas vezes não são punidos. Ontem a gente teve 280 detidos no Rio de Janeiro, 280 uruguaios que cometeram crimes, estão em prisão, cadeia, chilindró. Vocês acham que eles vão ser punidos? Ou vocês acham que eles vão estar na volta, no jogo da volta, realmente na quarta-feira que vem, lá no Libertadores del Siglo, do estádio do Peñarol, torcendo, apoiando para talvez o impossível acontecer? E assim, só fechar esse pequeno bloco aqui da análise, fazer um pequeno alerta. Torcedor do Botafogo, eu sei que ontem foi o maior jogo da sua instituição e que talvez o jogo da próxima quarta seja o segundo maior ou o maior. Talvez tome o posto desse. Eu acho que é difícil, né? Porque o 5-0 na semifinal em casa é muito complicado você superar. Porém, não vai nesse jogo do Uruguai. Você que está conseguindo chegar nesse vídeo aqui, de um canal bem menor que não tem tanta repercussão, escuta esse conselho. Não vai nesse jogo. Eu sei do peso que tem pra você, torcedor. Eu sei que é muito da hora você ir no Uruguai e ver seu time se classificando. Mas vai ter muita coisa errada no Uruguai semana que vem. Muita coisa errada que não vai interferir no campo, porque o Botafogo já está classificado. Se brincar, faz 5 vira, 10 acaba, tá? Chutando baixo. Não vai nesse jogo. Não vale a pena a sua saúde física. A sua integridade física não vale a pena ir nesse jogo. Porque eu tô falando, vai ter muita barbaridade, muita baixaria nesse jogo. E agora indo pro futuro do Botafogo, como eu disse, tá lá na final da Libertadores. Eu até me adiantei um pouquinho na análise do jogo. Não existe a menor chance, a menor margem para esse Peñarol virar essa eliminatória. Impossível. Ponto. O Botafogo está na final da Libertadores. E chega como favorito. Chega como o melhor futebol desta edição. E chega como provavelmente o próximo time a ser libertado, a conquistar a glória eterna. E assim, com um roteiro de campeão. Isso tem que ser dito. Não sei quem vai enfrentar, muito provavelmente, 99% de chance, né, de enfrentar o Atlético Mineiro, que também é um time pesadíssimo, só que não seria o mesmo roteiro com o River e tal, mas enfim, ainda é um roteiro pesadíssimo, eliminando 2 tricampeões, um pentacampeão e um time pesadíssimo, um belíssimo elenco que também é campeão de Libertadores, que é o Atlético Mineiro. Cara, não tem muito o que falar agora, realmente, se eu fosse o Arthur Jorge, eu até pouparia nesse jogo da volta, não tem nem motivo pra desgastar os caras, foca no Brasileiro, que é o que tá mais complicado, né, porque não é novidade nenhuma, o Campeonato Brasileiro hoje é muito mais complicado que a Libertadores. A Libertadores tem um prestígio e um peso muito maior. Porém, nem se compara. Isso tem que ser dito. Nível de competitividade, inegável. Cara, esse Peñarol, ele provavelmente seria rebaixado na Série A do Campeonato Brasileiro. É o atual cenário do futebol sul-americano. E talvez isso ainda renda vídeo aqui no canal. Mas enfim, de futuro do Botafogo é isso. Tá na final da Liberta e agora é focar no Brasileiro. Porque essa dobradinha iria exorcizar de vez o fantasma do ano passado. E, cara, coroaria um torcedor que sofreu muito. O torcedor do Botafogo merece. Por tudo que sofreu principalmente. E é nada mais do que justo. E como última mensagem, muito feliz por esse amasso em campo, mesmo não torcendo pro Botafogo, pelo, como eu disse, né, na análise do jogo, a putaria que foi feita no Rio de Janeiro ontem. É muito bom ver gente folgada se fudendo no final. Essa é a mensagem de hoje. A barbaridade que foi feita no Rio de Janeiro ontem foi punida em campo. Foi punida como deve ser punida no esporte. Infelizmente não deixa uma batalha pra dentro de campo. Mas pelo menos o campo ele consegue punir aqueles que não fazem isso. Então não mais é isso. Se você puder deixar o seu like, a sua inscrição, ativar o sininho para receber mais vídeos aqui do canal, eu agradeceria bastante. Não mais é isso e até o vídeo de amanhã.